Eu voltei e hoje decidi reagir a algumas bizarrices econômicas que a gente encontra nas redes sociais. E hoje vai ser muito interessante, pois separei alguns vídeos de economistas famosos da internet por aí sobre temas bem interessantes. No mínimo, talvez você vai aprender alguma coisa hoje ou não, né? Enfim, se eu vou concordar ou discordar, veremos nos próximos minutos. E é claro, né? Eu sempre mantenho a honestidade intelectual, então não ataco as pessoas nem nada do tipo. Foco meramente nos argumentos e no discurso que ela está falando, tá bom? Começando com esse que eu vi recentemente do Gil do Vigor. Ele que é um economista também, se eu não me engano, ele estuda no exterior agora. E ele é bem famoso, né? Está bem vinculado à cultura pop e tudo mais. Vamos ver esse vídeo que ele falou sobre o Brasil, né? Sobre a economia do Brasil. O Brasil vai quebrar? Se prepara aqui lá vem Lapada. Primeiramente, o que é quebrar um país, gente? É quando ele não consegue pagar suas despesas obrigatórias. Servidores federais que têm que pagar salário, saúde, educação, segurança, são várias despesas que o país tem que arcar. E se ele não consegue, ele quebra. Um dos conceitos, né, do país quebrar, né, é dele não honrar seus compromissos, né? Isso envolve os seus pagamentos, até pagamentos de títulos públicos, né? É o famoso calote e coisas do tipo. Então a gente diz que o país quebrou, né? E são situações incomuns, é realmente muito difícil de acontecer, são situações graves e tudo mais. Estão perguntando isso, porque o ano passado fizeram várias previsões que em 2027 o Brasil, olha, ia quebrar e ia se lascar. Sendo que, junto com essas previsões, fizeram outras também. E sempre usando os mesmos argumentos, que era um orçamento apertado no país, dívida pública muito alta, risco fiscal e que teria fuga de capital do nosso país. Ou seja, todo mundo tiraria o dinheiro aqui, ó, tira do Brasil. E uma dessas previsões, gente, era que o dólar fecharia o ano do ano passado a 6,25, podendo chegar a 7, porque o Brasil estava lascado. Sendo que o que aconteceu foi o inverso. O dólar fechou, gente, a 5,50. O Gil aqui fala muito, né, dessas narrativas que vieram, né, principalmente 2 anos atrás, 3 anos atrás, até um pouco ano passado, talvez, que o Brasil ia quebrar, a bolsa vai quebrar, tudo vai quebrar. E aqui tem um detalhe importante. Em relação a essa narrativa, que vi muitas pessoas, mais do mercado financeiro falando isso, eu concordo no sentido que realmente trouxe um desespero desnecessário, né? O Brasil vai quebrar, tira o dinheiro do Brasil. E de fato, né, bolsa bateu recorde, juros estão bem altos, então em relação a investimento, falando da pessoa ganhar dinheiro no Brasil, ela conseguiu isso com êxito, né? Não que a economia esteja boa, isso a gente já vai entrar numa segunda camada. Isso aí é consenso. Previsões econômicas, ninguém acerta, isso é muito difícil. Principalmente quando o assunto é dólar e coisas do tipo. Porque as previsões vão mudando em todo momento, ninguém sabe muito bem, é difícil falar alguma coisa, de fato as previsões são complicadas. Menores cotações desde 2023. E agora em janeiro continuou caindo e chegou a 5,19. Ou seja, foi totalmente o inverso. Sendo que ao invés de eles fizeram um update e atualizar as expectativas, não. Trouxeram o quê? Várias justificativas de que os Estados Unidos isso, os Estados Unidos aquilo. Aqui agora eu discordo um pouco. De fato, se a gente pega dados, assim, o dólar caiu e tudo mais, isso não significa que a economia está boa ou vai quebrar, nem nada do tipo. Tanto é que se a gente pega o gráfico do dólar em relação a todas as moedas do mundo, ele vem se desvalorizando. Então pega aqui, ó, desde quando o Trump assumiu até o momento atual, o dólar enfrenta um ciclo de queda, isso perante ao mundo todo. Então eu diria que não é mérito do Brasil o dólar estar baixando, mas sim uma consequência econômica. Além do mais, né, a taxa de juros em 15%, que agora está caindo, atrai sim capital estrangeiro, né? De fato, são juros mais altos e tudo mais. Então isso também é mais um fator. Não significa que a economia seja boa ou ruim, mas são fatores econômicos que a gente analisa. Tanto é que eu acho que a pergunta, né, a economia está boa ou ruim, é difícil chegar a uma conclusão. É difícil falar uma resposta direta, sim, está boa ou está ruim, porque você pode pegar vários dados, você consegue pegar dados bons, então que as pessoas vão definir quando a economia está boa, vai falar, o desemprego está baixo, a inflação está controlada, a bolsa bateu recordes, enfim, dólar caindo, mas também tem os contra-argumentos, é fácil também falar que a economia está ruim, dívida dos brasileiros está nas alturas, empresas falindo, né, por conta dos juros altos, dívida pública, né, o rombo fiscal e tudo mais. Então são perguntas difíceis que, assim, dependendo de quem quiser pender para um lado, consegue facilmente, né? Contar a sua narrativa com dados é a coisa mais fácil que tem, isso não é enganação. Talvez por isso que até a pergunta seja difícil, né? Quebrar, assim, considerando quebrar o país, né? Eu falo quebrar, nível quebrar mesmo o conceito, também não. Bom também eu não diria, principalmente agora quando a gente fala da relação pessoal, né, do sentimento pessoal. Eu, pessoalmente, no meu dia a dia, para mim, a economia vem piorando, né?
principalmente no quesito da inflação. Principalmente no quesito da inflação. Eu lembro que 3 anos atrás, quando cheguei em Londrina, fui comprar o pão Puma lá, o mais baratinho, era R$5. Hoje é R$10. Fala que a inflação é essa de 100% em 3 anos, né? E várias outras coisas. Então, na prática, né, a vivência pessoal, a gente sente no bolso. Interessante, se uma das avaliações dele, uma das premissas das avaliações, que era fuga de capital, câmbio e tudo mais, muda, eles deveriam, no mínimo, mudarem suas expectativas. Mas não mudaram. A mesma coisa que a Bolsa de Valores, entendeu? Porque falaram que ia colapsar, que ia se lascar, só que ao invés do que eles previram, a Bolsa, gente, bateu recordes históricos, subiu mais de 30%. E aí, ao invés de eles também, novamente, erramos, não. Ah, não, porque isso é Estados Unidos, não é cíclico, a Bolsa Posicional não garante estabilidade, e eu concordo. Mas o ponto central que é o seguinte, gente, previsão econômica não é certeza. Economista não é profeta, não prevê no futuro não, minha gente. Por isso que eles fazem previsões e precisam ser atualizadas no tempo, de acordo com as variáveis econômicas que vão se realizando. Entendeu? Inclusive falaram muito bem que o ouro tira todo o dinheiro do Brasil, porque o Brasil vai quebrar. Que ele fala das previsões, isso eu concordo. Previsão econômica realmente muda a todo momento, a cada semana. É difícil tomar uma posição disso. É o que a gente usa, mas de fato as previsões mudam. A questão é se você está usando previsões mais neutras, vamos dizer assim, mais honestas. Né? O ouro caiu, ó, se lascou. Tira, bota na prata. Prata, vixe Maria, derreteu, entendeu? Despencou. Tira o dinheiro do Brasil porque vai quebrar, bota nos Bitcoin. Bitcoin lá ladeira abaixo. E isso, para mostrar, não significa que o Bitcoin e o ouro não vai voltar a subir. Pode voltar a subir, gente. É que ativos, eles sobem, eles descem. Não existe uma máxima para tudo no mundo, entendeu? Então, trazendo para o Brasil, gente, o orçamento está apertado? Sim. A dívida pública é alta? Sim. O governo precisa pagar esses juros da dívida todo ano. É por isso que pressiona muito o nosso orçamento. Mas é fato que precisa trabalhar muito sobre isso, precisa tratar da dívida pública, precisa ter dinheiro para poder investir em educação, em saúde e tudo mais. Porém, ao mesmo tempo, o Brasil também tem vários sinais positivos da nossa economia, que parece que eles ignoram. O desemprego caiu, a bolsa está forte, o câmbio desvalorizou. O Brasil, ao invés do que eles falaram, está recebendo fluxo de capital estrangeiro. Os gringos estão falando, bota dinheiro no Brasil. Não necessariamente dados como esses são bons ou ruins, são dados, né? Então, se o Brasil está recebendo muito dinheiro, você precisa entender as causas. Uma das causas que eu falei é a especulação e juros altos, né? O rentismo. Da mesma forma, como eu falei, outros dados, se a gente olhar o desemprego, está baixo, inflação. Aí, para descobrir as causas, se isso verdadeiramente está bom ou não, você precisa esmiuçar mais os dados, fazer as pesquisas mais profundas. E como eu falei, tem outros dados, se você for ver dívida dos brasileiros e outros, como eu falei, também estão piores, máximas piores, cada vez pior. Então, é uma pergunta difícil de responder assim. Não dá para tomar talvez um lado muito certo, mas você consegue falar a situação atual. Talvez você descreva a situação atual, como que está o Brasil atualmente, né? Do contexto, ajuste, política econômica, confiança externa no Brasil, também confiança interna, porque o Brasil tem sim seus desafios, mas ao mesmo tempo está mostrando alguns resultados que mostram que o Brasil tem capacidade sim de superar suas dificuldades e conseguirmos avançar cada vez mais. É isso que ele falou. Para mim, o principal problema, um dos, continua sendo a dívida pública, né? A dívida crescendo cada vez mais. Eu sei que tem os defensores da MMT que dizem que isso não é um problema, o déficit não é um problema, mas eu discordo disso. Para mim parece um problema, sim. Considerar que o Estado está fazendo alocações eficientes é difícil dizer muito bem ao certo, pelo tanto coisa que a gente vê por aí. Mas se a economia está boa, não sei. Foi uma economia que dá para ganhar dinheiro e deu para ganhar também, com juros altos, bolsa de valores. Então, no quesito pessoal de investimentos, foi muito bom, isso é um fato. No quesito de vivência, né, do que a gente vive no dia a dia, eu experiencio coisas ruins, conheço outras pessoas, mas sei que isso é um viés pessoal também. Não posso colocar vieses pessoais para falar de coisas universais. Isso é um problema de lógica também, né? Então, isso é só uma história pessoal que eu não uso nem como argumento e tudo mais. Mas enfim, bora para o próximo vídeo, que esse vai ser mais polêmico. Essa aqui é a Olivia Sensata, uma economista também. Aparece para mim alguns vídeos dela na internet. Eu sigo ela agora. Eu vi esse vídeo aqui, me chamou a atenção e eu fui atrás e acho que vai ser interessante a gente falar sobre. Minha avó morria de medo de ficar pra titia. Eu sei que não parece, mas eu estou sim falando de economia, tá? Na época da minha vozinha, ficar pra titia era sinônimo de pobreza. A bichinha morria de medo disso. Bem-vindos a mais um episódio da série Fiquei pra Titia, porque sim, eu tive meu coração partido mais uma vez e sempre que meu coração é partido a gente volta com essa série. Mas antes de eu continuar, eu preciso te falar que isso daqui é dado estatístico e a fonte
são os estudos da Cláudia Goldin, ganhadora de Nobel em Economia. Tá bom pra você? Cláudia Goldin é uma economista, né, que ganhou Nobel e atualmente, né, foi professora de Harvard também. Vários artigos dela muito citados, tipo, mais de 3 mil citações, 4 mil. Isso, para fazer uma relação para YouTube, é como se fossem vídeos de milhões de visualização, entendeu? Então, um artigo que é citado por 1000 vezes, 2, 3, 5 mil vezes, é muito citado, assim, é universal, tipo, estourou, entendeu? Então, sim, é uma grande economista que faz muitas pesquisas voltadas para essa área de mercado de trabalho, questões de gêneros, né, de mulheres e homens e tudo mais, é bem interessante. Resumidamente, se eu não casar, aumenta muito a probabilidade de eu ter um crescimento na minha renda igual a de um homem que tem um currículo igual ao meu. Quer dizer, a menos que eu case com um cara que ganha menos do que eu. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas quando um cara casa com uma mulher que ganha mais do que ele, o casal tende a ficar mais rico do que se o cara casasse com uma mulher que ganha menos do que ele. Peraí que eu vou repetir, que eu sei que tem gente que não entendeu. Imagina o casal A, que tem a Amanda, que ganha 5 mil reais por mês, e o Arnaldo, que ganha 10 mil reais por mês. Ao longo da vida, o casal A vai produzir, sei lá, 3 milhões de reais como casal. Já o casal B tem a Bianca, que ganha 10 mil reais, e o Bruno, que ganha 5 mil reais. Ao longo da vida, o casal B vai produzir, sei lá, 7 milhões de reais, entendeu? Então, meu filho, cada um... Tá, vamos lá. Primeiro ela vai falar de casamento, né? Se casar ou não, vale a pena ou não, do ponto de vista econômico, né? Então, eu vou abordar vários pontos, desde a parte econômica até a parte do casamento em si, da minha visão e tudo mais, né? Enfim, primeiro, essa parte que ela falou do casamento, eu não entendi, eu particularmente não entendi mesmo. E eu fui atrás dos estudos, eu pesquisei e não encontrei algo próximo ao que ela disse. Eu de fato não entendi mesmo quando ela falou que um homem e uma mulher com a mesma renda e tudo mais, assim, tipo, o homem 10 mil, a mulher 5 mil, vão juntar 3 milhões. E se for ao contrário, né, mas igual, vai juntar 7. Eu não entendi isso, mas realmente, talvez foi uma ignorância da minha parte. Eu busquei os artigos, tentei ler alguns, pesquisar sobre, eu não encontrei algo do tipo. Então, dessa parte eu não vou me abster um pouco, né? Que eu não entendi mesmo o que ela quis dizer. Mas o que a Cláudia Goldin foca muito é dizer que um casal, depois que estabiliza, né, depois que case e tem uma formação da família, isso afeta muito a renda, né? Afeta muito, são decisões que vai afetar muito. Por quê? Porque uma das coisas que acontece depois que casa e forma a família é o marido se especializar mais no trabalho para trazer renda e a mulher focar menos no trabalho e cuidar mais do filho e da casa. Então veja, essa estrutura de fato penaliza a mulher em quesito renda, se ela vai ficar menos e o marido vai focar mais. Então, no longo prazo, o marido vai crescendo de carreira, enquanto a mulher, teoricamente, se mantém ou não cresce muito assim, em questão de renda. Então, a questão do casal ficar mais rico é mais relacionada a isso. Cada escolha que você vai fazer, decisão que você vai tomar em casal com alguém, né, com seu cônjuge, gera um custo de oportunidades diferentes. Entendeu? Então, uma das coisas que a Cláudia Goldin fala é da maior flexibilização do trabalho, por exemplo. Às vezes, se a mulher consegue flexibilizar melhor o trabalho, né, ter melhores formas, não necessariamente ela não fala necessariamente de uns casar com quem é mais rico, quem é mais pobre e tudo mais, mas se os dois focam na carreira de trabalho a longo prazo, é claro que eles vão ter mais dinheiro, né? A questão é qual o custo disso, vai valer a pena ou não vai valer a pena? Isso tudo vai depender, claro, dos valores da pessoa, se faz sentido ou não. É uma decisão individual do casal. Pois é, mas economicamente, esse papo de esposa troféu é o pior cenário possível, porque a tendência é que os dois fiquem mais pobres. Ah, que não sei o que meu marido ganha bem. Ele seria muito mais rico se você ganhasse mais. Vocês não sabem fazer conta? Claro, se o marido ganha bem e a mulher ganha bem, eles vão ganhar bem, é claro. A questão é qual o custo de oportunidade, se vai valer a pena ou não para o casal. A gente fez uma análise econômica aqui do casamento, mas ao meu ver a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente que a gente faz muitos estudos ou pesquisas de estudar e tomar decisões apenas em dados econômicos se faz sentido ou não. Porque, como eu disse, não existe certo ou errado nesse quesito, né? Eu acho que cada um, né, agora entrando na minha opinião, né, deve conversar com seu cônjuge e ver o que faz mais sentido. Se é o marido só trabalhar, a mulher não. Se é só a mulher trabalhar, o marido não. Se os dois trabalharem e os dois tentarem cuidar de forma equina, né, de igual para igual ou coisa do tipo. Não sei, não é esse o mérito. Então, eu acho que a gente não pode tirar essas conclusões como certo ou errado. Por exemplo, se a decisão do casal, ou seja, os dois trabalhar, é a melhor decisão para ele, economicamente, não necessariamente pode ser a decisão melhor ou certa para outro tipo de casal, um que quer ser mais voltado para o tradicionalismo. Porque
Existem muitas mulheres, agora voltando, que querem essa vida, entendeu? Querem dedicar totalmente ao lar e a cuidar dos filhos e tudo mais. Isso não é um problema. Como também existem homens que querem fazer isso, como também existem homens que só querem trabalhar, ou como existem mulheres que só querem trabalhar, entendeu? E eu acho que é importante cada um entrar em consenso e tudo mais, né? Mas voltando pra minha avó, a bichinha não terminou nem a 4ª série. Se ela não casasse, a bichinha ia ter uma vida financeira tão restrita, afinal de contas, nem conta no banco ela podia ter. 100 anos depois, no meu caso, eu fiz faculdade, mestrado. Definitivamente, eu não preciso de homem para ter uma vida financeiramente digna. A equação fica mais ou menos assim. A minha avó casava para ter uma vida financeira melhor, então ela tinha medo de ficar pra titia. Eu não casei porque eu tenho medo de ter uma vida pior depois que eu casar. Então, eu tenho medo do casamento. Eu tive 2 oportunidades de casamento. Nas 2, eu me perguntei, se eu casar, vai melhorar ou piorar a minha vida? E nas 2, a resposta foi, putz, minha vida vai piorar, isso aqui não tá valendo a pena. Ah, que não sei o que você é muito exigente. Porra, não querer piorar a minha vida é ser muito exigente? Eu sou culpada, então, mais ou menos. Mas quer saber? Eu tô com o coração partido, mas eu também já aceitei que casamento não é sinônimo de felicidade. Afinal de contas, você acha que é coincidência que os países que têm o maior índice de felicidade são também os países que têm maior percentual de população solteira? Agora, essa parte eu vou discordar bastante aqui. É um cuidado que eu tenho. Assim, o que ela me disse aqui no vídeo, que me parece é que casamento não é sinônimo de felicidade e que os países mais felizes do mundo são os que têm maiores índices de solteiros, né, e tudo mais, 50%. E eu fui atrás, né, pesquisa, porque isso me pareceu estranho um pouco à primeira vista. Eu achei estranho e eu fui pesquisar, ver se fazia sentido ou não. Tem um estudo muito famoso, é um grande estudo econométrico, assim, muito interessante, que é feito anualmente sobre felicidade no mundo. Então, mede várias coisas de felicidade, o que causa felicidade e tudo mais, rankings de felicidade, enfim. Primeiro de tudo, os países mais felizes, né, de índices mais felizes, são sim os países nórdicos, que ela citou, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Suíça e tudo mais. São os países mais felizes e tudo mais. Porém, a solteirice não é uma causalidade, porque isso é importante, correlação é diferente de causalidade. Vou te dar um exemplo. O número de vendas de picolé aumenta com o número de ataques de tubarão, sabia? Aí você vai falar, bom, quer dizer que vender picolé causa ataque de tubarão? Não, é porque está relacionado ao calor, né? Mais pessoas vão à praia e tudo mais. Entendeu? Então tem correlação os dois gráficos. Se você pegar, vai ver que eles andam de forma parecida. Mas um não causa o outro. E a solteirice não é uma causalidade da felicidade. Tanto é que o que causa que a felicidade desses países e tudo mais são outras variáveis. Como, por exemplo, um PIB per capita alto, é claro, apoio social, né, suporte social, então ter amigos, ter pais, mães, ter esse suporte emocional muito bem criado, muito bem feito, qualidade de vida, né, expectativa de vida alta, né, claro, com certeza, liberdade para fazer escolhas, entendeu? Você não estar preso, mas sim ter liberdade para escolher várias coisas. É confiança, né, nas instituições, generosidade muito alta também das pessoas. Então esses são os principais fatores que causam felicidade. E veja, esses países mais felizes são que têm essas coisas muito bem distribuídas. Não a solteirice causa, mas sim o quê? Pô, você vive num país que as instituições são confiáveis, tem segurança, as pessoas são generosas, elas têm mais escolhas, mais oportunidades, as coisas estão melhores e assim elas optam por se relacionarem ou não com as pessoas. Isso é ótimo, é claro, não é uma escolha obrigatória, que isso é uma crítica mesmo, de fato. Você casar ou se relacionar à base de força ou por medo ou de várias coisas do tipo, enfim, que não seja a causa final do casamento, isso é um problema. Agora a gente vai entrar um pouco em filosofia e tudo mais, que é o quê? Aristóteles diz que, né, as coisas, né, tudo tem uma causa final, né, tem objetivos, né? E também a lei natural nos mostra que a partir da razão a gente consegue concluir as causas finais de certas coisas. E veja, qual é a causa final do casamento? E veja, não é, eu quero ser feliz e tudo mais, isso aí definitivamente não é. A causa final do casamento é a geração da família, né? A procriação e criação da família. Então, se a pessoa tem a opção de escolher bem, que é o certo, né? Isso é o correto, de escolher bem a pessoa com quem vai se casar, para também constituir sua família e ter essa causa final, vai ser a melhor das hipóteses, a melhor das escolhas, que é o que entra em seguida no mesmo estudo sobre felicidade, né? Se morar sozinho, ser solteiro ou casado ou ter filhos aumenta ou não a felicidade. E veja que interessante. Esse primeiro gráfico mostra que o nível de satisfação
de quem mora sozinho, ou seja, uma pessoa, fica aqui mais ou menos, né? Vamos por 6,5 pontos na Europa e 8 no México. Foi feito tanto na Europa esse estudo como no México. E conforme aumenta o tamanho da casa, né? 2 pessoas, 3, 4, 5, 6, 7, a felicidade vai aumentando. E essa teoria do U invertido mostra que uma pessoa, né? As pessoas são infelizes e conforme vai aumentando, né? Ou seja, está casado, ou seja, tem filhos, vai aumentando. Até que chega a um platô, vamos dizer assim, 7 filhos já é demais, 8, porque gera muito estresse econômico e tudo mais. Mas esse estudo mostra muito bem isso, né? Com econometria e dados estatísticos. Esse outro gráfico mostra bem isso, olha que interessante. No México, mais ou menos 35% das pessoas que têm um casal e têm filhos, tem esse nível de satisfação. E veja que ele vai diminuindo, né? A felicidade vai diminuindo com os diferentes tipos de casal. Por exemplo, esse aqui que é casado, tá aqui a felicidade. Esse aqui que é, por exemplo, pai solteiro, mãe solteira, ou perdeu o seu ente, mas tem um filho, vai diminuindo. O solteiro, principalmente, diminui bastante a felicidade. E o pior de todos, vamos dizer assim, é o que só tem o marido, a mulher, e um ou outro e o filho, né? No outro caso, tem parentes que ajudam, né? Quando você está sozinho, é realmente difícil. Tudo mostra muito bem que estar sozinho é, sim, sinônimo de maiores infelicidades, maiores tristezas. Quando vai aumentando, ou seja, quando você casa, por exemplo, aumenta a sua felicidade. E quando você vai constituir sua família, que é a causa final do casamento, melhor ainda, né? Todo mundo quer, no fim, construir sua família. Muitas pessoas se realizam com isso. Não é apenas no trabalho e tudo mais, mas sim com a constituição da família, que é algo lindo de se ver. E olha só que legal também, ó. Na Europa, como podem ver, que a gente sabe que a Europa tem um problema de taxa de natalidade, coisas do tipo. As pessoas não querem ter filhos. Olha só que interessante. A maioria das pessoas está quase em solteiro na Europa. No México você vê que é decrescente aqui, mas na Europa o nível de solteiro está muito maior. E continua a mesma coisa. Quem é casado tem filhos tem maiores níveis de felicidade e vai diminuindo conforme o tempo, né? Entre solteiro e a pessoa que tem, né, o pai ou mãe e tem um filho também estão bem em situações complicadas, né? Então essa parte eu acho bem interessante. Então nisso eu discordo no finalzinho do vídeo de casamento e felicidade e os países felizes, né? Que não é sinônimo de felicidade e tudo mais. Esse estudo mostra muito bem que sim, pessoas que se casam e constituem famílias são mais felizes ou tudo mais. Mas veja bem, isso não quer dizer que isso é uma decisão pessoal sua. Isso não implica numa decisão pessoal. Isso implica, sim, de fato o que acontece é isso, tá? Casamento gera isso, isso. Agora, suas decisões são pessoais e tudo mais que você decide. Agora, outro ponto que eu vou colocar aqui, que eu acho que é um cuidado, agora não tem nada a ver com o vídeo dela e tudo mais, é outro assunto, é essa análise social, é quando a gente começa a ter uma análise sociológica e tudo mais, do casamento e algumas coisas, tipo família, casamento, pai, mãe, filho. Quando a gente começa a ter uma análise sociológica disso, eu acho que começa a entortar um pouco, eu acho que isso tem ideias tortas no futuro. Que eu sei que, se eu não me engano, quem mais começou com essas análises foi Marx e Engels, por exemplo, dizendo que o casamento é algo sociológico, né, social e feito pela burguesia. Alguns motivos é herança e tudo mais, manter a propriedade privada, enfim. E eu acho que quando a gente começa a ter essa análise sociológica, eu acho que isso entorta muito e tem ideias tortas no futuro e vai falando que casamento não serve, tudo mais, família não serve. E eu sou mais da visão tomista, tudo mais, da visão clássica, que casamento é algo natural, da lei natural, que tem uma causa final, a procriação da família. E a família é onde muitas pessoas se realizam, muitas mesmo, estão mais felizes, com certeza. É claro que tem problemas e tudo mais quando você vai se casar, questão financeira, mas sim é algo natural, segue a lei natural, na minha visão, é claro. E eu acho que quando a gente começa a ter uma análise mais sociológica dessas coisas, eu acho que começa a entortar tanto que começa a falar, não, família é uma construção sociológica, não tem família, não tem casamento, enfim. E eu acho que não dá muito certo. Pelo menos na prática eu vejo, não dá muito certo, ou pelos estudos que apontam aí. Enfim, próximo vídeo. Mano, mas essas pessoas não são formadas em economia, eles são cantores, eles são artistas. Se você quer fazer economia, bem-vindo, é a carreira mais descredibilizada do mundo. Porque se você fizer medicina, você vai passar uma receita médica com aquelas letras que ninguém entende, mas o paciente vai catar aquilo, vai sair correndo na farmácia e vai tomar igualmente. Ele confia no médico. Se você está construindo uma casa, um edifício, e o engenheiro fala, olha, a gente tem que aumentar esse pilar aqui, tu vai gastar uma grana, mas tu vai fazer o pilar, sabe por quê? Tu não vai morar numa casa que o engenheiro disse que vai cair. Se você é a porra de um assassino a sangue frio, tu vai chegar na frente do advogado, todo cagado de sangue, e vai falar, doutor, o que eu faço? Fala, irmão,
cala sua boca na frente do juiz. Sabe o que o assassino vai fazer? Agora, se você se formar em economia, irmão, tá fudido. Né? Você vai estudar econometria, cálculo, macro 1, macro 2, economia política, a porra toda. Na hora que você for dar uma opinião, alguém vai virar e falar, eu não acho que é isso, sabe por quê? Porque a Anitta pensou diferente. O Felipe Neto fez um Twitter que ele tá dizendo o contrário que você. O Tico Santa Cruz. Aí você fala, mano, mas essas pessoas não são formadas em economia, eles são cantores, eles são artistas. Agora tá dando carteirada. Tá, beleza. Você não tem nem tantos seguidores igual a ele. Isso é verdade. Na economia acontece muito isso. Que é curioso, um curso que é tão complexo, porque envolve filosofia, envolve política, envolve matemática e tudo mais, está cheio de profissionais que não estudaram isso. Assim, o que não falta é ministro da economia na internet, gente palpitando várias coisas, mas economistas bons mesmo são poucos. Isso também é uma coisa que eu falei na minha segunda aula da Escola da Economia, quando uma frase de Keynes, né? Então ele fala aqui, né? Economia parece fácil, né? Mas poucos realmente a dominam. Um paradoxo se explica porque o bom economista precisa ser uma combinação rara de talentos, que eu nem falei. Dominar a matemática, estatística, pensar como filósofo e historiador. Então isso é uma coisa interessante que acontece e concordo, né? Caso não saiba, a Escola da Economia vai ser minha plataforma de economia, né? Com aulas de economia. Já dei início à gravação das aulas, então vai ter introdução à economia micro, macro. No futuro vai ter matemática também, quem sabe econometria. Vai ter professores acadêmicos e tudo mais. Então, se você quer entrar na escola, se você quer participar da escola, entre na lista de espera que está na descrição ou no QR Code. Vou mostrar até aqui o preço, que aqui eu não escondo nada. Aqui, ó, preço da escola aqui. Não vai ter essa frescura de comprar uma coisa, ganhar outra. Você precisa me dar mais dinheiro para ganhar um acesso exclusivo. Os planos são iguais. O que vai mudar é a quantidade de tempo e o valor. Ou seja, o plano mensal, a assinatura mensal, é R$40. A semestral, se você quer pegar o semestre, é 197. A anual é 297. E a vitalício, que é para sempre, que enquanto eu funcionar aqui, vou adicionando umas coisas na escola, você tem acesso vitalício. Por enquanto, esse é o preço. No futuro, claro que isso vai subir, mas na abertura vai ser esse valor aqui, tá bom? É tudo igual, não vai ter essa frescura de mudar coisa, upsell, downsell, sem nada dessas frescuras. Valor aqui, o preço, pagou, acabou. Vai receber tudo, vai receber a plataforma e o grupo dos alunos também do WhatsApp, que eu vou instalar e a gente vai conversar de economia, tá bom? Então espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido um pouco, ou entendido um pouco de economia. Se inscreva nesse canal, compartilhe para alguém, né, para um economista ou pessoas que gostam de economia e tudo mais. Assista os próximos vídeos e até a próxima.